Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando com vocês devocionais debaixo do tema Guiados pelo Espírito. Hoje eu quero ler alguns versículos com vocês, que está lá na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 3. Primeiro eu vou ler o versículo 3 e o 6. Está escrito assim: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amados, perceba que interessante que ele começa ali dizendo: vocês são uma carta viva de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Uma carta não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Por quê? Porque Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Perceba que quando ele fala não da letra, aí ele já vem ali, mas do Espírito. Então existiu uma aliança que era da letra, e agora existe uma aliança que é do Espírito, porque Deus capacitou Paulo e tantos outros homens para serem ministros do quê? De uma nova aliança. E ali ele fala, antes disso ele diz: vocês são uma carta de Cristo não escritas em tábuas de pedra. A gente sabe que o que foi escrito em tábuas de pedra foi a lei de Moisés. Então, o apóstolo Paulo vem e deixa bem claro que nós estamos vivendo debaixo de uma nova aliança. Não mais das tábuas de pedra, não mais da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Porque a lei de Moisés não veio para trazer vida. E aí eu quero ler com você 2 Coríntios 3, os versículos 7 ao 9. Olha o que está escrito: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Olha só, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Amados, nós vivemos debaixo de uma nova aliança. Aqui fica muito claro que a lei de Moisés, que os 10 mandamentos que foram escritos ali em tábuas de pedra, eles não tiveram o propósito de dar vida ao homem. Quando nós lemos todo ali o 2 Coríntios capítulo 3, nós conseguimos perceber claramente isso. E nós precisamos compreender isso, amados. Estamos debaixo de uma nova aliança, precisamos nos submeter aos ensinos da nova aliança. Se nós ficarmos sendo alimentados com ensinos que se baseiam, que são pautados na antiga aliança, nas características da antiga aliança, que são meritocracia, esforço próprio e simplesmente obras humanas para conquistar as coisas de Deus, se nós ficarmos debaixo desse tipo de ensino, nós não viveremos pelo Espírito, não seremos guiados pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito nos guia numa nova aliança. É diferente estarmos debaixo da lei, debaixo do esforço próprio, e estarmos debaixo da graça, debaixo da vida do Espírito. É o que está lá em Romanos 8:2, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós vimos ali que o ministério que trouxe a morte foi gravada com letras em pedras. Ou seja, a lei não teve o objetivo de dar vida,
Quando nós estudamos bem isso e lemos a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, nós podemos compreender que a lei veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado, para que todos fossem encerrados debaixo do juízo de Deus e Deus exercesse misericórdia para com todos por meio de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, Deus estabelecesse o quê? Uma nova aliança. E agora, nessa nova aliança, existe um novo modelo de vida. E qual que é o novo modelo de vida? No Espírito. Sendo que guiados pelo Espírito. É o que temos falado durante toda essa semana. Então, eu quero encorajar você a receber as verdades do Evangelho, a alimentar-se com as verdades da nova aliança. Estamos debaixo de uma nova aliança. Nessa nova aliança está exaltado a suficiência de Cristo, o poder de Deus e a vida no Espírito e pelo Espírito. Renda-se a essa verdade, a esse ensino e seja guiado pelo Espírito. O Espírito produz vida, vida em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. Muito obrigada porque o Senhor ressuscitou, trazendo para nós justificação, vida nova. Muito obrigada porque o Senhor estabeleceu em Cristo Jesus uma nova aliança. Ah, Senhor, quão glorioso é vivermos debaixo dessa aliança. Pai, nos ajuda e nos ensina a vivermos sendo guiados pelo Teu Espírito, que possamos compreender que o Teu Espírito habita em nós, que nós já recebemos tudo o que precisamos, Pai. Ah, Senhor, o Senhor mesmo é aquele que nos ensina. Quando lemos a Tua palavra, o Teu Espírito habita em nós e nos guia em toda a verdade. Traz o entendimento, a revelação da Tua palavra escrita para nós, que possamos compreender isso, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos debaixo dessa nova aliança, a vivermos alinhados com a verdade da nova aliança, que é uma vida completamente diferente, Senhor, daquela que estávamos acostumados. É uma vida completamente diferente, uma vida que é vivida pelo Espírito, pela fé na suficiência de Cristo, confiando que o Teu Espírito que habita em nós nos guia, nos aconselha, nos ensina todas as coisas. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.